Não falei, minha gente, que era rapidinho, viu? Deu tempo de beber uma aguinha? Deu? Se não deu, espere agora, aguenta, porque o assunto é sério. Começa o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça, neurologista, que já está aqui belíssima. Pensa numa médica bonita. Bem-vinda, boa tarde, viu? Muito boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre tremores. Tremores e Parkinson. Exatamente, vamos entender um pouquinho onde se enquadra cada coisa. Boa, mas depois do VT, pode rodar, vai. Boa! Boa! Bom, vamos começar então entendendo o que são os tremores e o Parkinson. Tem já uma pessoa que pergunta pra gente sobre isso. Você quer primeiro explicar ou deixa a pessoa perguntar? Vamos deixar a pessoa perguntar, Então, vamos saber que dúvida é essa e eu já. vou explicando à medida que Let's go! a pergunta vai. Vamos para a pergunta da internet. Maria Gabriela. Doutora, muitas vezes sinto minhas mãos trêmulas. Devo me preocupar? Tenho 19 anos, São Paulo. Olha aí, 19 aninhos, uma menina, imagina, né? Sim. Mas assim, olha, eu devo explicar para vocês que existem tremores que são fisiológicos, ou seja, tremores normais, que todo mundo tem. Aquele sutil, levinho, que geralmente não é perceptível, tá? Mas que em algumas situações pode se exacerbar. Como, por exemplo, ansiedade, medo, preocupação, fadiga, tá? Existem alguns medicamentos que podem exacerbar esse tremor normal, esse tremor fisiológico, como antidepressivos, como alguns anticonvulsivantes, tá? Cafeína, né? Muita cafeína, então, né? muita cafeína, muito estimulante, energético, pode dar tremor, não é? Eu ia perguntar agora, doutora, por exemplo, eu já tive, né? Tô malhando às vezes, e às vezes vou malhar em jejum, começa a mão tremer. Sabe aquele a mão tremer assim? Tenho que parar imediatamente de fazer o exercício ou não? Posso seguir? Não necessariamente, né? Esse tremor fisiológico está se exacerbando porque tá havendo ali uma possível hipoglicemia, você está em jejum, está havendo uma fadiga porque, né, está se exercitando, enfim, carregando peso, né, fazendo atividade. Então, a fadiga exacerba o tremor, hipoglicemia, alterações na tireoide, por exemplo, tá? Alterações da função da tireoide pode gerar tremor. Então, veja quantas situações podem exacerbar um tremor que é fisiológico, que todo mundo tem. Todo mundo, então, tem um tremor fisiológico. Tá tremendo, vê o boy, magia lá, tá né? Nervoso. Tá nervoso, começa a tremer, isso é normal, então? Medo, ansiedade, estresse, sim, sem dúvida. A gente tem esse tremor, geralmente não se percebe, é um tremor muito pequenininho, muito rápido, não se percebe, mas em algumas situações ele pode se exacerbar. Abstinência ao álcool, né, pode gerar, né? Então, várias situações, substâncias, alterações metabólicas podem exacerbar esse tremor fisiológico sem necessariamente ser uma doença que cause esse tremor. Então, 19 aninhos, né, em algumas situações tem tremor, procura detectar se tem algum fator, se usa algum medicamento, se não foi alguma situação, tá bom? Não necessariamente esse tremor é uma doença, mas se persistir, deve sem dúvida procurar um neurologista. Tá. Quando a gente entende que não é o fisiológico, é o essencial, em que momento a gente fala, opa, esse aqui não é o fisiológico, não. Eu tô começando a... Né, ele tá diferente, tá diferente, né? Não tem tá algum sintoma diferente que distingue? Então, existem outros tipos de tremores que equivalem a doenças neurológicas. Um dos mais comuns é o tremor essencial. Tá? Qual é o tremor essencial? Tem um paciente meu que autorizou, logicamente, esse vídeo, né? E eu trouxe ele para explicar um pouquinho para vocês. Vê se vocês se identificam com isso. João, como é que o senhor sente o tremor? Quando eu vou pegar um copo para beber, a mão treme também, para
Até para pegar dinheiro, Tá. para digitar. Para digitar também, né? Esses movimentos. Entendi. Entendeu? Olha, você vê, quando eu vou pegar dinheiro, quando eu vou digitar, quando Aí, eu dinheiro vou até eu, doutora. Faz tanto tempo que eu não vejo, quando eu vou pegar no dinheiro, até eu tremo. Ah, então é o fisiológico exacerbado. Ficou nervosa, ficou tensa, viu o dinheiro, exacerbou o tremor normal, tá? É fisiológico. Mas agora, voltando, agora é sério. Voltando ao tremor essencial. Tá. Então, o tremor essencial é aquele tremor que ele acontece geralmente na ação. É aquele tremor do cafezinho, por exemplo. Quando você vai pegar um café, treme. Muitas vezes a água cai do copo, o indivíduo não consegue, o café cai do copo. Não consegue segurar a xícara. Não consegue segurar, ou quando vai manusear um talher, não é? O alimento cai, ele não consegue se alimentar, gera um grande constrangimento social, não é? Quando se vai escrever, né? Muitas vezes a assinatura se torna irreconhecível para banco, tá? E muitas vezes as pessoas têm um temor de assinar um cheque, porque sabe que vai tremer. Eu tenho um paciente assim que fica com medo na situação de assinar algum documento, porque na ação ele se exacerba. Ou mesmo na postura, por exemplo, de segurar um papelzinho aqui diante da apresentação, se eu estiver segurando essa ficha, e aí treme, tá bom? Então, esse é o tremor essencial. O tremor essencial, ele pode acontecer, geralmente em indivíduos mais acima de 60 anos, mas pode acontecer no jovem também. E geralmente tem uma característica hereditária, pode se encontrar em até 50% dos casos, em média, outros familiares com esse mesmo tipo de tremor. E tem uma coisa interessante do tremor essencial, o álcool melhora. Oi? É, interessante. Alguns pacientes chegam relatando isso, tem literatura. Olha, doutora, quando eu tomo um vinhozinho, tomo uma cerveja, esse tremor melhora. É interessante esse dado, isso. não é? E está comprovado cientificamente, não? Isso tem descrição em livro, inclusive, né? Isso pode melhorar o tremor essencial, tá? Então, o tremor essencial geralmente é o tremor mais comum, muito mais que o parkinsoniano. Vamos entender agora, né? Por exemplo. A doença de Parkinson. Olha, a doença de Parkinson é muito comum no meu consultório e as pessoas se dirijam com receio de que o tremor que elas apresentam seja doença de Parkinson. Mas eu devo falar para vocês que nem todo tremor é doença de Parkinson. E nem todo paciente que tem Parkinson tem tremor. Olha, né? a gente sempre associa, né? Pensa que uma coisa está ligada à outra. Acho que Parkinson tem que tremer. Sim. Parkinson não tem que tremer necessariamente. A principal característica da doença de Parkinson, é a lentidão de movimento, tá? É um indivíduo que começa a ter dificuldade de abotoar, por exemplo, guiando, o braço fica mais parado. Deixa eu entender uma coisa. Na verdade, ele pensa e não consegue fazer o que ele está pensando, é isso? Isso, exatamente. Não acompanha o mesmo movimento. Mas de forma mais lenta. O indivíduo que se torna mais lento, tem dificuldade de sair do carro, tem dificuldade de se deslocar entre cômodos da casa, tem dificuldade de colocar uma roupa, fica lento, né, para colocar uma roupa. Além da lentidão, o Parkinson tem outras características. Ele pode ter o tremor, tá? Sim. Só que o tremor do Parkinson é diferente. O tremor do Parkinson é o tremor de repouso, tá? É quando o indivíduo está relaxado, com as mãos apoiadas totalmente relaxadas, ou mesmo quando ele está caminhando, que os braços estão soltos e relaxados, a gente consegue observar o tremor do Parkinson, né? Que é um tremor que é descrito, né, como contar moedas, enrolar pílulas, tá? O indivíduo faz mais ou menos assim uma pronação, supinação, flat, estende tudo ao mesmo tempo. Como é que é o nome, gente? Esse nome é muito difícil. Mexer com a mãozinha, é isso? Mexer com a mãozinha, mas... Traduzindo, mexendo com a mãozinha, gente. Não, mas assim, tem essa descrição como se fosse enrolar pílulas ou contar moedas. Não fica nervosa, falei em dinheiro. Né? Falei em dinheiro, de novo vou ficar nervosa, não fala isso. Enfim, e essa o tremor rigidez muscular? Repouso. Outra característica é a rigidez muscular, tá? O indivíduo ele pode ficar rígido, né? Bem interessante também. Outra característica é a instabilidade, a tendência a desequilibrar, isso pode acontecer no Parkinson. E mais ainda, existem os sintomas não motores, tá? Por exemplo, o indivíduo que fica constipado, intestino preso,
o olfato que pode diminuir, os indivíduos podem não sentir cheiro. Também diminuição no tom de voz, por que acontece isso? Diminuição no tom de voz, o indivíduo ele pode ficar mais hipofônico, né? Uma diminuição relativa ao aparelho vocal. Começa a falar baixinho. O funcionamento, começa a falar baixinho, exatamente. Transtornos do sono também pode acontecer na doença de Parkinson, tá? Que é o mais característico, é o chama transtorno comportamental do sono REM. O indivíduo, ele fica agitado, ele interage com o sono, ele fala durante o sono. Tem tratamento, logicamente. Bom, né? Vamos falar do tratamento, aí daqui a pouco a gente fala sobre o tremor psicológico. Ótimo. Pode ser? Para a gente acelerar um pouquinho. Qual é o tratamento, qual é a medicação, o que fazer, né? Quando a pessoa vai e descobre tem o Parkinson, né? Tem o Parkinson. Então, tanto o Parkinson como o tremor essencial, existe tratamento, tá? Mas não tem a cura, tá? Nós temos tratamento para alívio dos sintomas, né? O tremor essencial nós podemos utilizar algumas medicações, né? Enfim, até antihipertensivos pode ser utilizados. Existem algumas classes que a gente utiliza para controlar esse tremor. E no Parkinson, nós temos também uma medicação padrão ouro para o tratamento do Parkinson, para o alívio dos sintomas, que é o levodopa. Não é? Esse é um medicamento? É um medicamento que pode ser utilizado, além de outros no mercado. Tá bom? Tá. Existe alguma cirurgia para esses tremores? Não. É só no medicamento mesmo? Existe sim, tá? Uma cirurgia chamada, minimamente invasiva, chamada estimulação cerebral profunda, tá? Essa cirurgia tem suas indicações. Por exemplo, na doença de Parkinson, deve-se ter o diagnóstico da doença por pelo menos 4 anos, tá? Porque se tem mais certeza diagnóstica e que não é não se tem outro diagnóstico diferencial. Além disso, o indivíduo ele deve ser refratário às medicações, né, que se utilizam. Então, se está medicando adequadamente, se fez várias tentativas e o indivíduo ele não está respondendo bem, né? Então, a cirurgia de estimulação cerebral profunda para o Parkinson. Como que funciona essa cirurgia? Essa cirurgia é o seguinte, primeiro é mapeado o cérebro para se identificar a região em que há esse descontrole, digamos assim, o controle do movimento, né? Há esse descontrole. Se mapeia essa região e se coloca um eletrodo nessa região. Um eletrodo de estimulação. Esse eletrodo ele pode estimular ou pode inibir, a depender do comando que se dá. E esse eletrodo é ligado em um marca-passo, tá? Que fica aqui, um controlador que fica aqui abaixo, na região do tórax, né? Abaixo da pele, aqui abaixo da clavícula. Tá bom? E é uma cirurgia sem risco, minimamente invasiva, tá? Logicamente, todo procedimento cirúrgico todo tem mundo algum risco. Todo doctor fala isso, né? Mas pode-se indicar em algumas situações específicas para o Parkinson e para o tremor essencial. Já no tremor essencial é quando se tem pelo menos 3 anos de diagnóstico e que se já tentou as medicações de primeira e segunda linha, ou mesmo a associação das duas, pode-se tentar esse procedimento cirúrgico, que tende a aliviar os sintomas, não necessariamente vai suspender a necessidade do uso de medicações. Alivia. Exatamente, é no sentido de tentar controlar os sintomas. Tá, vamos falar agora dos tremores psicológicos. Existe também o tremor psicológico. Como que é isso? Você treme por dentro, você acha que está tremendo, não está tremendo? Como que funciona? Então, na verdade, o indivíduo treme, né? Não necessariamente por dentro, ele treme, mas por patologia de cunho psiquiátrico, tá? Ele treme involuntariamente. Mas existe um transtorno psiquiátrico, não existe uma doença neurológica, não existe uma lesão orgânica. E esse transtorno... Existe uma doença psiquiátrica. Esse transtorno psiquiátrico se dá por quê? Tem alguma causa ou não? Isso é multifatorial, né? Então, tendência genética, fatores externos, existem vários transtornos psiquiátricos, né, que podem gerar doenças psiquiátricas. Doctor, como que a gente faz para identificar? Tipo, tô com um tremor psicológico, tô com Parkinson, tô com os tremores, é feita uma bateria de exames, tem muita coisa para fazer, porque pode se confundir, né, uma coisa com outra. Sim, na verdade, assim, tem que se dirigir ao neurologista, sem dúvida. No consultório, a gente avalia o tipo de tremor, a clínica é importantíssimo.
como se treme, qual é a frequência, né? Qual a direção, enfim. A gente faz uma análise, as medicações que se faz uso. Logicamente, podemos pedir alguns exames a depender da suspeita, né? Exames laboratoriais, principalmente, para afastar, né, aquelas causas metabólicas que eu passei aqui. Mas a avaliação principalmente é clínica, é o olhar do neurologista experiente. Por isso que é importante procurar assistência médica nesse sentido. E existem vários outros tipos, viu, Gi? Existe aquele tremor-tarefa específica, quando se vai escrever treme, quando se vai tocar um instrumento, treme. Existe o tremor cerebelar, você tem ideia? Então, importante é, gente, começou a tremer, procure um neurologista, se cuide para fazer a bateria de exames e saber, né, de onde está vindo, tomar o medicamento necessário, ok? Exatamente. Ficamos por aqui, doutora Francine Mendonça, neurologista, no quadro Entendendo o Cérebro. Muito obrigada, você sempre trazendo pautas maravilhosas pra gente, orientando nossos telespectadores. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Seus sempre contatos, um prazer. Segue ela lá, gente. A bicha arrasa. Meu Instagram é doutora Francine Mendonça, tá? E também você pode aproximar o seu celular agora, pega a câmera dele, aproxima na tela. Aproximando, vai dar direto também no meu Instagram, doutora Francine Mendonça. Será um prazer atendê-los. Obrigada, muito atenciosa. Bom, e a gente vai ficando por aqui, mas ele vem chegando na sequência. Tô com saudade de você, meu gordinho. Luciano Faccioli, é com você, vai. Fala, gente, tudo bem? Abraço grande, bem-vindos e bem-vindas. É a Rede Brasil, mais uma vez chegando até você, onde Nordeste, Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, capital aqui, cidades vizinhas, interior, litoral, Espírito Santo, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraíba, meu Deus do céu, um abraço grande, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a você que nos vê direto do sinal Rede Brasil ou pelas afiliadas ou pelas retransmissoras ou então no rbtv.com.br, bem legal, muito obrigado e viva a vida! Gente, hoje nós vamos receber, aliás, já recebemos a doutora Valéria Goulart, que é uma nutróloga especialista em medicina esportiva. Tudo bem, doutora? Grande abraço, muito obrigado, hein? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo. E a gente vai falar do poder da alimentação na vida de um atleta olímpico. Até porque muita gente, né, enfim, é um comentário geral, a nutrição adequada é uma parte essencial de uma rotina que é eficiente de exercícios, mas se engana quem pensa que a alimentação esportiva é alternativa apenas e tão somente para atletas de elite. Por quê, hein, doutora? Bom, a alimentação ela é fundamental na vida de um atleta, não importa se é um atleta olímpico, né, um atleta de alto rendimento ou um atleta amador, Sim. né? Então, a pessoa precisa de um combustível para poder fazer, né, toda a atividade física, ter uma excelente performance e um bom rendimento. Então, precisa ter o combustível. Mesma coisa que se você vai colocar um combustível no seu carro, você vai colocar um combustível de boa qualidade para que seu carro realmente renda, Sim. né? Pior aqueles que ainda colocam de uma qualidade duvidosa, acham que se pagar menos vai ser vantagem, vai arrebentar o carro, não vai acontecer nada, vai ter que acionar o dono do posto ainda na justiça, né? Até fazendo um comparativo e na carona do que a doutora falou. O que deve ser consumido, doutora, antes e após a atividade física, hein? Geralmente, se for um atleta de alto rendimento, ele já tem que experimentar os alimentos bem antes das competições, né? Não pode ter nenhuma novidade, principalmente algum alimento que ele não esteja acostumado. Geralmente, sempre é feito antes das competições para que ele já vai testar, né? Então, existe, pelo menos antes da competição, tem que fazer uma reserva, principalmente de carboidrato, que o carboidrato vai gerar a energia, onde que ele vai conseguir fazer a sua prova e depende muito da modalidade esportiva, né? Porque cada tipo de modalidade vai ter um tipo de carga de carboidrato, de repente também a parte proteica, a hidratação, que é fundamental, né? É ter uma hidratação diferente, né? Geralmente, a hidratação de um atleta, a quantidade de líquido é calculada diferente, né? Uma média de uma pessoa que não é um atleta, por exemplo, é 35, geralmente, da parte de líquidos que você coloca por quilo.
E um atleta, você já vai colocar, você vai medir uma média, por exemplo, 55 ml por quilo, então já vai dar uma conta diferente, né? Então é muito importante, porque às vezes uma hidratação inadequada é a diferença do atleta até perder, né, aquela prova, né? Então são coisas que às vezes a gente acha que não é comum, né? Isso não é importante, para o atleta é o diferencial. O que deve ser evitado numa alimentação, na alimentação esportiva até? Então, geralmente, evita os alimentos, por exemplo, fast food, né? Então, os alimentos que são... Aquela porcariada toda, né? Geralmente isso pode aumentar os gases no atleta, né? Tem alguns atletas que não gostam de comer também antes da competição fibras, né? Que isso também pode dar um desarranjo intestinal, né? Então, cada atleta ele vai ver, às vezes, a gordura, né? A gordura geralmente realmente não vai cair bem, né? Então, antes da competição, às vezes o excesso de açúcar também, né? Ó, esse hambúrguer aí, doutora, bom ou não é? É bom para dar sono e para perder a medalha, não? Isso aí realmente o atleta ele vai comprometer a sua medalha se ele comer esse tipo de alimento, né? Nem considerar tanto alimento. E aquele que apareceu aqui, que tem o palitinho, então aquilo é uma praga, viu? Doutora, existe diferença na alimentação de atletas de diferentes modalidades esportivas? Tem, né? Sim, existe, né? Então, um atleta, por exemplo, é um atleta que ele vai fazer uma corrida rápida, né? Então, é diferente daquele atleta que vai fazer uma maratona, uma outra maratona. Então, vai correr bastante. Um atleta de natação, por exemplo, são as modalidades, né, que gastam bastante calorias também. Até de pacientes que a senhora atenda, não é? De trabalho que a senhora tenha feito. Quais são ou qual é, no caso, a modalidade que requer uma atenção maior dos casos que a senhora tem, conhece, estuda ou, enfim, acompanha, que requer... Qual é a modalidade e quais são aquelas modalidades que requerem uma atenção maior nessa questão da alimentação, hein? Na verdade, eu acredito que todas requer uma alimentação específica, né? Por exemplo, que nem o próprio nadador. O nadador, ele gasta muitas calorias, dependendo do tipo de prova que eles fazem, às vezes vai gastar de 8.000 até 10.000 calorias. Caramba. Né? Uma quantidade absurda. Já uma ginástica, geralmente olímpica, já vai gastar menos caloria. Elas têm que manter bem magrinha, bem slim, né? Deixa eu lhe perguntar, a gente tem o Cauê, que é nosso cinegrafista, um dos cinegrafistas aqui da nossa Rede Brasil, que ele é triatleta, então, ciclismo, natação e corrida. E tem o dia que ele escolhe como dia, como as pessoas que fazem a dieta... Dia do lixo. Dia do lixo, né? Ele fala, ai, caramba, o dia do lixo eu me acabo também. O homem nada, pedala e corre feito maluco. É normal e é necessário, é isso? Até o Cauê pergunta. Sim, geralmente você deixa, né? Porque realmente um atleta ele tem uma restrição de alimentação muito grande. Então, quando ele está preparando para a competição, é muito pesado, né? Então, aí você às vezes acaba dando aquele meio que brinde, né? O dia do lixo, que ele fica feliz, né? E acaba às vezes... né? Não deixando, porque é muita ansiedade, né? Principalmente o atleta profissional, ele vive disso, vive realmente da atividade dele esportiva e realmente fica com uma ansiedade muito grande. Então você acaba dando aquele brinde, né? Onde que ele pode comer um pouquinho mais. A gente tem um caso aqui até, e são casos, né, que a gente, né, rapaziada, que a gente conhece aqui, enfim, dos nossos colegas de retaguarda. A gente tem nesse instante no switcher, que é o coração técnico, o Rony. O Rony já é adepto do pugilismo, né? E aí nessa questão do boxe, do pugilismo, enfim, eu sempre brinco com ele. Tem que comer para ficar fortinho, ele dá risada. Não tem essa relação, porque às vezes as pessoas podem associar, e o caso do Rony, até pela disposição física dele, de comer bastante para ficar mais forte. Isso é coisa de quem não tem a menor noção ou entendimento, né, doutora? Fale para quem está nos vendo, por favor. Então, se ele é pugilista, geralmente ele tem que ter a explosão, né? Tem que começar a ter a força física, né? A própria massa. Então, ele tem que ter determinados tipos de carboidratos, né? Para poder realmente ele ter aquela fonte energética para aguentar também uma luta, né? Porque senão acaba nadando e morre. Aqueles atletas, por exemplo, a gente tem agora, e lógico o Brasil inteiro nos vê, então a gente tem, pessoas de diferentes biotipos, né? Ou de diferentes biotipos, espalhadas pelo Brasil inteiro. E talvez alguns ainda, ou boa parte dessas pessoas, ainda uma boa parte é amadora. Então eles fazem uma alimentação
do jeito que eles entendem que devam fazer. Alguns que estão iniciando, outros, aqueles que têm a oportunidade, conhecimento e a chance, procuram uma profissional como a senhora, que seria a orientadora principal. Para aqueles que, de repente, por motivos vários, e principalmente na questão de, falo que de grana, de uma pandemia, enfim, eu vou fazer meu cardápio. Eu já sei, porque eu vi ali na TV, eu li ali, eu vi acolá, vi a médica falando, eu vou me orientar, eu faço o meu cardápio. Já começa errando, doutora? Se você decide ser atleta, né, que uma coisa é praticante de atividade física, que a pessoa faz 2, 3 vezes por semana para manter, né, um pouco a massa muscular, né? Então, outra coisa, se você é um atleta, às vezes, mesmo que seja amador, é um desgaste muito grande. Me coloco na condição de imaginando ou de imaginar atletas amadores, mas que querem ter uma sequência profissional. Já começam errado? Geralmente, se você tem um intuito de ser, nem que seja um amador, mas com um pouco, vamos dizer, intermediário. Um senso profissional, o profissional, realmente, a alimentação é tudo. Se não conseguir ter uma boa alimentação, e cada uma vai ser, infelizmente, personalizada. Não adianta a pessoa uma receita de bolo para todas, porque às vezes ele vai ter uma perda de performance, vai perder a massa muscular, realmente não vai ter. Às vezes, aquele atleta que ele fala, não, eu estou meio que empacado, eu não consigo aumentar, porque ele vai competir com ele mesmo, ele vai melhorar a média de tempo dele, de performance. Eu vou numa carona do que a senhora falou, que é um comentário que rola em todo ambiente, em todo bate-papo, né? Você quando começa um regime, você no começo você emagrece rápido porque você perde água, depois dá uma travada. É isso? Às vezes a pessoa pode até no início perder principalmente né, bastante líquido, a pessoa está inchada, né, está inflamada, principalmente quando está excesso de peso, a gente fala que a pessoa está inflamada. E aí, lógico, às vezes perde, mas perde também massa de gordura, pode perder massa muscular, então às vezes dá uma enxugada rápida e depois né, dá aquela travada. Então, realmente tem que ver como que está a parte metabólica para dar uma acelerada, para realmente perder a nível de gordura. Não adianta você vai fazer um regime e você vai perder massa muscular, que é nobre, né? Então, tem que saber o que vai perder e qual tipo de gordura. Muita gente, às vezes, né, eu sou um gordinho legítimo, tenho 1,94 e lá vão, a última vez que eu pesei na balança de caminhões da rodovia dos imigrantes, deu 140 quilos, mais ou menos, que é o que me suporta, né? Aí todo mundo, nossa, tá bem alimentado. Não, posso estar com esse tamanho, com essa pança gigantesca, alimentação zero em questão de nutrientes e de qualidade alimentar, não é? Sim, sim. Às vezes a pessoa pode estar com um peso um pouco acima, mas não quer dizer que está com a quantidade suficiente e adequada de nutrientes. Às vezes, muito pelo contrário, a pessoa que está com excesso de peso, ela pode estar com excesso de calorias e precisando de diversos tipos de nutrientes, que às vezes a gente fala que está com uma desnutrição celular, né? O corpo está precisando dar aquele equilíbrio, né? Principalmente hoje se fala muito de tratar também o nosso intestino, que é a microbiota intestinal, e é ela onde que vai ter absorção de nutrientes. Então, às vezes, o próprio intestino que a gente fala está inflamado, está com bactérias que não são bactérias tão boas assim, isso também atrapalha, né? Fonte de energia, a pessoa, eu não consigo também fazer muitas coisas, lógico, o peso pode atrapalhar. Então, é importante que a gente fala, está equilibrado. Quando você está equilibrado, o emagrecimento ele vem como um brinde, né? Isso que é muito importante. Às vezes eu pego bastante paciente e falo, doutora, quero emagrecer, mas às vezes você vê desordens hormonais, desordens de nutrientes. Se você não consegue corrigir isso, a pessoa não consegue emagrecer. Pergunta bem de leigo, e lógico, leigo próximo justamente ao seu conhecimento, como uma nutróloga, como uma especialista em medicina esportiva. Por que é uma voz corrente, né, como se diz, ou que todo mundo fala, nossa, emagrecer é tão difícil perder 1 quilinho ou 500 gramas, ou algo aqui ou algo ali na balança, mas depois quando engorda, ai, minha Nossa Senhora, por que essa diferença? Porque assim, a pessoa, quando ela está acima de peso, geralmente tem que ter uma mudança de hábitos, de um estilo de vida. Então, não adianta, de repente, eu vou emagrecer, até emagrece, mas, de repente, não consegue manter o peso que você perdeu. Então, eu perdi 10 quilos, mas eu acabei engordando 6, 7 quilos. Sim. Então, isso que acaba dificultando. Mas você vai ver a pessoa histórico, não faz uma atividade física, voltou a comer um monte de besteiras, né? Então, não mudou o hábito, né? Então, se você não muda o estilo de vida, o hábito, você acaba engordando. E, principalmente, se a pessoa tiver tendência para engordar. O peso, o corpo da gente sempre ele é maligno com a gente. Ele vai querer jogar aquele peso lá que ele
estava estável, gostando. Sim. Então, por isso que o mais importante é você perder o peso, você tem que mudar o estilo de vida, os hábitos, para você permanecer com aquele peso, para o seu corpo adquirir e falar, não, esse é o meu novo peso, e ele acostumar. Aí sim você permanece magro, que aí é legal. Começa a entrar naquelas roupas. Nós vamos fazer assim, a gente vai para o intervalo da nossa Tarde Top na Rede Brasil de televisão. Doutora me sinalizou ali, trouxe, junto com a sua equipe, me trouxe um pãozinho de banho, um pãozinho de calabresa, um torresmo, que ela falou que é bem saudável, e um suquinho de abacate, manga, e parece que temos jaca de sobremesa. Vamos fazer um lanchinho e depois no intervalo a gente vai continuar com a doutora Valéria e também o Juscelino Santos, que é fisiculturista, atleta do PAN de 2019, também vai bater um papo com a gente. Tarde Top volta na sequência, aguarde aí, até já!